Graça e paz do Senhor Jesus estejam com você. Lendo os evangelhos, podemos ver que Jesus percorreu toda a Palestina, ia de cidade em cidade, pregando o evangelho do reino, ia de aldeia em aldeia, anunciando a boa nova do reino de Deus. Ele ensinava, ele curava, ele expulsava demônios, libertando as pessoas. E vemos aqui em Mateus, no capítulo 15, que Jesus foi para uma região de gentios, a região de Tiro e Sidom. Ali ele curou, libertou a filha de uma mulher cananeia, libertando-a da escravidão, do espírito maligno. E também Jesus, ele curou muitos enfermos, muitos, ali junto ao mar da Galileia. E como havia muita gente, uma multidão, e 3 dias aquela multidão estava com Jesus. Então Jesus fez uma segunda multiplicação dos pães e peixes, operou aquele milagre novamente da multiplicação. E logo após, ele despediu as multidões e Jesus entrou no barco, foi para uma região, um lugar, um território chamado Magadã, ou Magdala, ou Dalmanuta, como nos diz Marcos 8:10. Jesus, mais ou menos, já estava assim, no seu 2º ano de ministério, e ele não parava, ele ia a vários lugares. E houve um momento em que ocorreu que uma vida foi transformada por Jesus. Uma mulher foi transformada completamente. É esse o nosso assunto, uma vida transformada. No primeiro dia da semana, Maria Madalena, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada do túmulo tinha sido removida. Então ela correu, foi contar a Simão Pedro e a outro discípulo, João, a quem Jesus amava, e disse-lhe: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria Madalena, uma mulher que foi de madrugada com os aromas, juntamente com outras mulheres, para balsamarem o corpo de Jesus. E chegando lá, a pedra tinha sido removida e ela ficou preocupada e triste, foi falar com Pedro e João. Tiraram o corpo do Senhor.
e não sabemos onde puseram, porque ela pensava assim, que alguém tinha tirado o corpo do Senhor Jesus. Esta mulher, Maria Madalena, teve a sua vida transformada. E Maria é um nome doce, delicado, e a gente vê que era um nome muito escolhido, e até hoje muitos escolhem dar este nome para suas filhas. E no Novo Testamento nós encontramos também várias mulheres com esse nome, Maria. Havia a mãe de Jesus, a mãe de Tiago, a mãe de João Marcos, a irmã de Marta, uma conhecida de Paulo, e também esta Maria, chamada Madalena, para diferenciar das outras Marias. Então, essas Marias tinham seus nomes ligados aos que eram da sua relação, seus familiares, com outras pessoas, ou então ao seu lugar de origem. Nós temos Maria Madalena e temos também Maria de Betânia. Então, Maria Madalena é porque ela era de uma região chamada Magadã, justamente a região para onde Jesus foi depois que fez a segunda multiplicação dos pães e peixes. E ela era desta região, por isso o nome Maria Madalena, que era de Magdala. E uma cidade que ficava ali na costa sudoeste do Mar da Galileia. Maria Madalena, ela era possuída por 7 demônios. Já imaginou como deveria ser a vida desta mulher possuída por 7 demônios? E Jesus a libertou. Jesus a livrou daqueles demônios. Então a sua história começa quando ela encontrou Jesus e foi libertada da possessão maligna. Como era a vida de Maria na sua cidade natal antes deste encontro com Jesus? Não sabemos, não temos muitas narrativas aqui nos evangelhos, mas com certeza era uma vida atribulada, triste, a mente perturbada. 7 demônios, não era um demônio, eram 7. E o seu corpo também poderia sofrer, ser maltratado. Mas Jesus Cristo, que veio buscar e salvar o perdido, a libertou desses espíritos malignos e também dos seus pecados. A sua vida transformou completamente, de uma maneira total, integral. E tão grande foi a gratidão que ela teve, que ela passou a seguir a Jesus por onde ele fosse. Ela acompanhou Jesus, ela
seguiu Jesus. Para quê? Para servi-lo junto com outras mulheres, como nos diz Mateus, no capítulo 27, elas ficaram aos pés de Jesus na cruz, elas acompanharam Jesus até o fim. E em Lucas, no capítulo 8, elas serviam Jesus, iam seguindo Jesus, iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. E Lucas destaca Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. As mulheres também, Joana, que era mulher de Cusa, que era um procurador de Herodes, Susana e muitas outras que ajudavam Jesus, cuidavam de Jesus e seus discípulos com seus bens. Eram discípulas de Jesus, pois o seguiam e o serviam. E Maria Madalena era muito grata, porque antes de conhecer Jesus, Maria vivia na completa escuridão, dominada por 7 demônios, prisioneira do império das trevas. E Jesus a libertou. Jesus a transportou para o seu reino de luz. Jesus, a luz do mundo, iluminou a vida de Maria Madalena. As trevas foram-se, transformou-se em dia claro, cheio de sol. E Jesus perdoou seus pecados. E ela se tornou uma nova pessoa, uma nova criatura. E a sua gratidão é mostrada por meio do serviço que ela prestou a Jesus e na sua presença constante com Jesus, seguindo Jesus. E isso demonstra que ela consagrou-se, era consagrada a Deus. Depois que ela entregou a sua vida, seu coração a Jesus, Maria Madalena, juntamente com aquelas outras mulheres e com os 12 apóstolos, ia com o Senhor Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, servindo-o. Pode imaginar isso? Eles não tinham carros, eles não tinham aviões, eles não tinham carros da Tesla, nem automáticos. Eles andavam muito. E todas as cidades, todas as aldeias, elas estavam juntas a Jesus. E Maria Madalena era uma delas. Tão grata ela foi que ela consagrou-se, tornou-se discípula consagrada de Jesus. E ela prestava serviço, era muito prestativa, pronta a servir, tinha uma disposição por causa desse grande amor que Jesus teve por ela e ela por Jesus. Um amor que a libertou das trevas do mal. Não somente enquanto seguia Jesus, mas por toda parte. Ali, não somente naqueles momentos alegres, felizes,
mas ela esteve presente lá no sepultamento de Jesus. Ela preparou aromas, bálsamos, para ungir o corpo de Jesus. Vemos isso em Lucas 23 e 24. E no primeiro dia da semana, de madrugada, ela levantou-se e foi ao túmulo, mais uma vez, para servir. Então ela tinha uma amizade sincera para com Jesus. No Novo Testamento, ela não é muito citada, Maria Madalena. E na maioria, ela é citada no Evangelho de João. Mas nós podemos ver que Maria Madalena era uma amiga sempre presente, desde quando ela teve aquele encontro com Jesus e foi liberta daqueles demônios, daqueles espíritos malignos. E no Evangelho de Lucas, capítulo 8, há essa menção rápida falando sobre Maria Madalena, e ali está, assim, é o momento, assim, já tinha mais de 1 ano de ministério de Jesus. Maria Madalena viajou a pé por aquelas estradas poeirentas, subia morro, descia morro. Os 4 evangelhos falam das dificuldades, da presença dela nos momentos difíceis, acompanhando Jesus em todo o caminhar, inclusive em seu sofrimento. Ela foi amiga nas horas da tristeza, amiga nas horas felizes. Ela não abandonou Jesus, porque logo, quando ela viu que o corpo de Jesus não estava ali no túmulo, ela correu, foi apressadamente levar a notícia a Pedro, a João, e também quando Jesus se apresentou a ela, depois de ressurreto, e ela disse Rabone, ela reconheceu Jesus, porque ela estava chorando muito por não ter encontrado o corpo de Jesus e pensado, quem será que o roubou? Quem será que tirou o corpo do meu mestre daqui, do meu Senhor, do meu libertador? E ela chorava, chorava. E os seus olhos embaçados pela lágrima. E aquele homem diante dela a chama, Maria. E ela pensa que era um jardineiro, alguém que cuidava ali do sepulcro. E Jesus a chama novamente, Maria. E ela, quando ela olha ela vê Jesus, seus olhos agora estavam cheios de choros, mas desembaçados. E ela pôde ver Jesus ressurreto, Rabone, mestre. Ela reconheceu Jesus vivo, ressurreto ali. E os discípulos, seus companheiros, estavam tristes, chorosos. E ela correu a anunciar, eu vi o Senhor. Aleluia! Que maravilha! Uma mulher que foi transformada, uma nova vida completamente dedicada ao Senhor. E ela foi corajosa, porque acompanhar o sofrimento de Jesus ali na cruz, vê-los todo ensanguentado,
vê-lo sendo pregados cravos em suas mãos e pés, vê-lo totalmente naquela vergonha da cruz, naquele sofrimento físico. Ela assistiu tudo aquilo. É preciso ter muita coragem. E Maria Madalena, com seu amor que dedicou ao Senhor Jesus, que lhe deu coragem, foi esse amor. O amor de Jesus, o amor por Jesus, que a fez corajosa, e ela permaneceu ali. Ela não podia ficar longe, ausente daquele momento. Ela tinha que estar ali, aos pés da cruz. Quem sabe ela poderia ter uma oportunidade de amenizar a dor de Jesus, de consolar. Ela preparou bálsamos, juntamente com as outras mulheres, justamente para lá no túmulo. Mas enquanto os discípulos, homens, se escondiam com medo dos judeus, como diz o Evangelho de João 20, e com certa razão, porque os judeus poderiam persegui-lo e matá-los. Mas enquanto isso, Maria, com coragem, foi de madrugada ao túmulo. Mais duas mulheres que também foram corajosas e foram ao sepulcro para ungirem o corpo de Jesus. Maria Madalena, a vida, a experiência dela nos comovem a nós, nos fazem pensar no grande amor de Deus, como Deus nos ama, como Deus amou Maria Madalena e como é belo o plano redentor de Deus. Uma mulher possuída por 7 demônios é uma pessoa destruída, é uma pessoa sem esperança, sozinha, porque todos deveriam fugir da presença dela, da sua companhia. Quem a conheceu naquele tempo, com certeza tinha medo dela, sentia horror por ela. Porque a gente pode ter uma noção, uma ideia, porque lendo Marcos 5, de 1 a 20, a gente vê o endemoniado de Gerasa, o Geraseno, que era um louco enfurecido e vivia no cemitério, tinha de ser acorrentado. Olha que situação. E podemos imaginar como era a vida de Maria Madalena. E também, em Marcos 9, quando lemos sobre aquele menino em que o pai pediu para que os discípulos expulsassem o espírito maligno de seu filho, enquanto Jesus estava lá no Monte da Transfiguração, e aquele menino, o espírito maligno, o lançava no fogo, na água, para matá-lo. Subjugava aquele menino. Até que Jesus libertou esses jovens, essas pessoas, e libertou Maria Madalena. E o que aconteceu com Maria Madalena, a Bíblia não fala, não entra em detalhes, mas nós podemos ter uma noção, porque como agia os espíritos malignos
os demônios na vida das pessoas e como age ainda. Mas a Bíblia, ela não fala detalhes da vida anterior de Maria Madalena, assim também como a Bíblia não fala que ela era uma prostituta. A Bíblia não diz isso. Só diz que ela foi possuída por 7 demônios. E Jesus a libertou. Jesus a perdoou. E isto, tão simples, de uma maneira assim, simples, está dizendo: Deus arrancou Maria Madalena das garras do diabo, purificou-a, santificou-a, separou-a para si, fez dela uma obra de arte e a colocou nas regiões celestiais em Cristo. É isto que Jesus faz. Ele pode fazer isso na sua vida também. Ele nos tira das trevas, da morte e nos coloca no reino de glória e luz, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Esta é a ação redentora de Deus. Foi por isso que Jesus Cristo pagou preço tão alto na cruz do Calvário. Cada cristão, cada um de nós foi resgatado dessa maneira. A nossa redenção custou o precioso sangue de Cristo, do nosso Salvador Senhor, grande Deus. Por quê? Por que Ele fez isso? Porque Ele nos ama com amor real, obstinado, profundo, eterno. Em Hebreus, no capítulo 2, a carta aos Hebreus, capítulo 2, vai nos dizer o seguinte, que esta carta, foi escrita justamente para o povo judeu, para o povo hebreu, que criam em Jesus Cristo. E lá no capítulo 12, vai dizer o seguinte, no capítulo 12, o versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, que alegria é essa que estava proposta a Jesus, se ele sofresse na cruz, derramasse o precioso sangue, a alegria proposta é a nossa redenção, a nossa libertação do pecado, do império das trevas. Esta era a alegria proposta a Jesus, e de nos tornarmos seus irmãos, fazemos parte da família de Deus. Jesus não se envergonha de chamar a nós de irmãos. Hebreus 12, 2. Muito agradecida, Maria Madalena, essa mulher que foi liberta por Jesus com sua gratidão, com sua consagração, com seu serviço e amizade sincera, corajosamente,
ela é uma testemunha de uma vida transformada, uma vida. Gente, ela é uma pessoa que Deus fez e ela é uma pessoa que faz para a glória de Deus. É uma pessoa do Novo Testamento. Pedro, lá na carta, na sua primeira carta, Pedro vai dizer o seguinte, né, no capítulo 2, o versículo 9 e 10. Vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Aleluia! Jesus Cristo, Ele nos torna raça eleita, sacerdócio real, povo santo, separado, exclusivo, propriedade dele. E tudo isso para que a gente proclame, como Maria Madalena fez. Ela foi liberta, foi redimida, teve seu pecado perdoado, para proclamar as virtudes de Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus Cristo, a vida que há em Jesus. Ele nos chamou das trevas para a sua luz, para a luz maravilhosa. Nós que não éramos povo, nós que estávamos longe de Deus, mas agora, por meio de Jesus Cristo, nós tornamos povo de Deus. Fomos alcançados com misericórdia. E diante de tudo isso, diante desta realidade, deste fato, qual tem sido a nossa postura? Nossa postura diante de tudo isso deve ser de consagração real, servindo ao Senhor. Mas não é amor por Jesus sem serviço, não é. E nem é servir, mas sem saber a quem estamos servindo. Maria Madalena sabia exatamente a quem ela servia. Ao Senhor, Redentor de sua alma, libertador da sua vida, Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E nós nos tornamos sacerdócio real, ou seja, o sacerdote se colocava entre Deus e o povo, intercedia a Deus em favor do povo. Então hoje, cada um de nós que fomos alcançados e libertos por Jesus Cristo, nós somos sacerdotes, e isso significa interceder por mim, pela minha família, pelos meus amigos, pelos meus irmãos na fé e pelos nossos inimigos também. A história de Maria Madalena nos faz entender que o encontro com Jesus é transformador. Quem tem
o encontro com Jesus é transformado, não continua o mesmo. E também nos faz entender a importância de sermos discípulos de Jesus. Segui-lo, prestar serviço a Ele com amor, dedicação, com todo o nosso bem, com toda a nossa vida. E a história de Madalena nos desafia a termos coragem de seguirmos a Jesus em todas as situações. Nos momentos alegres e nos momentos difíceis, tristes, atribulados. É um desafio para nós. Que o Espírito Santo de Deus ministre ao teu coração e ao meu, para que sejamos gratos, sejamos prestativos, servindo com dedicação, com zelo, corajosamente, dedicando toda a nossa vida a esse Senhor maravilhoso, grandioso, o nosso Redentor, Jesus Cristo. Para todo o sempre.